Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa, de modo que o seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 quilômetros. Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar? Será que eles continuariam normalmente na sua órbita, como se nada tivesse acontecido? Ou será que eles seriam engolidos pelo buraco negro e todo mundo iria morrer? Vamos falar sobre isso? Vamos lá então. Não é novidade para nenhum de vocês, né, que os planetas giram em torno do Sol, né? E, portanto, é a força de atração entre as massas que mantém os astros presos ao redor do Sol, a força da gravidade, né? Professor, eu ouvi no YouTube que não existe gravidade, o que existe é a deformação do espaço-tempo. São duas teorias. Existe a gravidade, mas ela pode ser interpretada como uma deformação do espaço-tempo, mas a teoria da gravitação do Isaac Newton está muito linda e funciona muito bem, obrigado. Não vá cair nessa ignorância de falar que não existe, tem lá os vídeos no YouTube, não existe força da gravidade. Existe. São duas maneiras de interpretar o mesmo fenômeno e uma das interpretações é com a força de atração entre as massas. Tá legal? Então, professor, nós estamos numa aula de mecânica clássica e o modelo adotado aqui, professor, é o quê? A mecânica newtoniana. Força de atração entre massas. Professor, e como é que eu calculo a força de atração entre um planeta e o Sol? Como é que a gente calcula a força gravitacional? Pronto, pela expressão do Newton, vamos lembrar. G, a constante da gravitação universal, o produto das massas, dividido pela distância. De onde até onde? Do centro de massa de um até o centro de massa do outro. Essa é a força gravitacional que vai fazer o papel de resultante centrípeta e é graças a ela que o planeta fica preso na órbita. Não tem como ele ir embora. Mas, Renato Brito, essa questão está sugerindo que o Sol foi colapsando. Como é que é isso? Ele vai se contraindo devido à gravidade dele mesmo. E aí, ele vai ficando cada vez menor. A massa é constante, mas o volume está diminuindo. Portanto, então a densidade está aumentando. De tal maneira que o Sol ficaria tão pequeno que o raio dele se reduziria a 3 quilômetros. Pronto. Mas o que eu quero que você entenda? Está aumentando a densidade, está diminuindo o volume. Professor, o Sol pode virar um buraco negro? Não, porque para virar um buraco negro, a estrela tem que ter uma massa pelo menos assim, 20 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do nosso Sol, entendeu? Então, na verdade, o Sol não teria como virar o buraco negro, não. Mas a ideia é que se ele fosse contraindo, o que aconteceria com a força da gravidade entre o Sol e a Terra, por exemplo? Bom, segundo a questão, a massa do Sol não está mudando. Está ficando apenas mais compacto. Professor, e essa distância, hein? Essa distância não é a distância do centro do Sol até o centro da Terra, que a gente chama de raio da órbita? Meu amigo, por mais que ele vá, que o Sol vá comprimindo, essa distância do Sol até a Terra, esse raio da órbita, também não mudaria. Então tu percebe que nada mudaria se o Sol fosse comprimindo, contraindo, até ficar com uma densidade enorme. E aí, pois é, a massa dele não muda, a distância do Sol até a Terra não muda, portanto, a força gravitacional não muda e a Terra e todos os outros planetas do nosso sistema solar não iriam perceber. A força da gravidade não iria mudar. Professor, eu pensei que o buraco negro era um monstro que engolia tudo ao redor dele. Mas, meu amigo, mas para ser engolido tem que estar dentro do horizonte dos eventos. Né? Não tem nada a ver, né? Depois você estuda mais sobre isso. Moral da história. Moral da história é que se eu trocasse o Sol
por uma outra estrela, por um buraco negro com a mesma massa do Sol, na mesma posição do Sol, os planetas do sistema solar não iriam perceber e continuariam gravitando como se nada tivesse acontecido. Claro, outras coisas mudariam. Mudaria a luminosidade do Sol, mudaria a temperatura, esse buraco negro vai irradiar uma potência térmica, né? Como é que seria o espectro de radiação? Será que iria aquecer a Terra tão bem quanto o Sol aquece? Outras coisas mudariam, temperatura, termodinâmica, né? Mas a força gravitacional não mudaria. Mentira, juro. Essa questão matou muita gente de raiva e, portanto, professor, qual seria a alternativa correta? Letra E. Eles se manteriam em suas órbitas inalteradas, conforme eu acabei de explicar para vocês, ok? Então, essa questão 123 da prova azul do Enem marca então aí a letra E. Valeu? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você não estiver inscrito no meu canal Física com Renato Brito, inscreva-se, ative o sininho. Toda semana o Renato Brito está postando novidade aqui para você que gosta de uma física de qualidade, tá bom? Obrigado pela sua audiência e até a próxima.